A série de TV 30 anos tem um encontro especial. Eu recebi aqui no estúdio do MG Inter TV 4 apresentadoras. E você vai recordar agora um pouco da história de cada uma. Orgulho que a gente recebe essas apresentadoras que passaram aqui pela TV e é uma forma também de homenagearmos as mulheres jornalistas de Montes Claros. Estão aqui com a gente a Selma, que passou um tempo em outras atividades e agora retornou. Estou de volta. Leia Oliveira, trabalhou aqui durante mais de 15 anos, saiu há 2 anos e meio. Exatamente. Alexia Balesteiros, eu era sua fã, Alexia. Obrigada, fico envaidecida e orgulhosa. Prazer te receber aqui. Obrigada, para mim também é um prazer. Rosângela Silveira, primeira apresentadora do MGTV. Prazer recebê-la também. Começamos aqui no jornal Atenção, depois passamos para o MGTV. Então, vamos começar o bate-papo então contando como é que foi o primeiro jornal que você apresentou aqui na TV? Bom, hoje é muito mais fácil, né? Na época era tudo muito difícil, os equipamentos eram muito mais jurássicos, né? Hoje a tecnologia é muito melhor. A bancada de apresentadores hoje é futurista. Na época que eu apresentava, eram 2 cavaletes, uma tábua em cima e não né, que é fácil hoje todo mundo ler. Antes era somente o script e às vezes a gente até esquecia o script em algum lugar e começava o jornal e cadê o script? Script, né? A folha que a gente sempre folha, traz, né? Essa folha que mesmo tendo TP, hoje você tem o TP e o script. Antes eu só tinha o script e às vezes ficava para trás alguma folha, a gente tinha que improvisar para conseguir colocar o jornal no ar. As pessoas têm curiosidade de saber como é que a gente sai de alguns apuros, né? Acho que a Alexia tem uma história interessante para contar para a gente. Exato, até trazendo essa informação, né, do TP, que é a leitura que a gente faz em frente à câmera. Na época surgiu uma nota, foi logo no primeiro ano que eu estava apresentando o jornal. Então, não tinha a folha, que era um grande recurso, porque se você tem a folha ali na sua mão, você tem a informação. Alternativa B. Alternativa B de poder ler a informação ali e transmitir para o telespectador. Então, surgiu essa nota, era na época que a gente começou a falar sobre dengue no Brasil, e tinha que falar que era para evitar remédios com ácido acetil salicílico. E isso estava escrito sem nenhum espaço. Então, era ácido AC e depois as coisas se embaralharam. Eu sei que eu li. Eu, Deus e os gregos entenderam o que eu falei, mas ninguém. Você, Leia, se apresentou algumas vezes com o Paulo Fernandes, mas na maioria o MG1 era com Jaime Júnior, né? Isso. Aconteceu uma historinha legal aí também. Já tem a Rosângela aqui, a Alexia, a Selma. Se a gente for enumerar, são muitas histórias. Essa coisa ao vivo, você tem que ter uma capacidade de improvisação muito grande, né? Principalmente a Rosângela, porque eu tiro o chapéu, porque a gente, pelo menos, né? Enfim, tem esse recurso. Eu tenho, dentre muitas histórias, a Paulo Fernandes, uma pessoa maravilhosa, amigo nosso e tudo. Mas eu tenho uma história especificamente com o Jaime Mineiro, um colega nosso também, apresentando o MG, a primeira edição. E antes do jornal entrar, e muito próximo do jornal entrar, o meu microfone funcionava, o dele não funcionava. E ele insistia, e a ideia era, não vai só a Leia, mas ele estava insistindo. E, na verdade, eu tinha 2 opções. Ou entrava o jornal redondo, com a Leia falando somente, e ninguém ia, né, enfim, saber o que tinha acontecido nos bastidores, ou entrava a Leia e o Jaime, mas com problemas. O Jaime mudo. E o Jaime mudo, né, daí. Aí o Jaime estava insistindo, o pessoal, Leia, não tem jeito. Eu dei uma empurrada no Jaime, o Jaime ficou do lado da bancada, durante o primeiro bloco do jornal, e a gente, boa tarde, como se nada tivesse acontecendo, meu amigo lá doido, tentando sair, e teve que ser o primeiro bloco dessa forma. O segundo ele levantou e saiu. A Selma tem uma história ótima, né, que você veio apresentar de última hora, de shortinho, Selma. Meu shortinho. Só que ninguém viu, né? Tudo tem esse começou. mito dos apresentadores apresentam de bermuda e tal, mas mulher, eu acho que é a primeira, viu? Que eu tô nem era então, Globo mas não Esporte, era pra, né? Não, era meu sábado de folga, na verdade, né?
e eu estava na casa da minha mãe jogando futebol na terra com a turma lá. E daí a pouco, quando eu vejo, vem um carro da TV, corre, corre, não lembro qual era o apresentador, corre, que fulano não veio, o jornal está para começar. Eu só pedi minha mãe um blazer, peguei, e foi tempo de eu chegar aqui no estúdio e tá, boa noite. Ninguém sabia que embaixo já estava a terra, o chinelinho tudo sujo, para que só foi o tempo de dar o boa noite. Falei, sua carreira de jogadora de futebol foi interrompida pelo jornalismo. Foi muito bem interrompida, Selma. Ainda dá Foi tempo. uma grande... Não. Essa eu deixo pro meu Gabriel. Bom, e coberturas que marcaram, né? São muitas, mas qual que ficou, assim, especial para cada uma de vocês? Olha, posso falar primeiro? Então, eu vou contar que me marcou muito. Foi uma matéria sobre trabalho escravo. E nessa reportagem, eu estava apresentando o jornal e na hora que começou a matéria, eu não tinha visto a matéria antes na edição. Normalmente a gente acompanha a edição, essa eu não acompanhei. E quando eu assisti a matéria durante o jornal, eu comecei a chorar, porque vi uma criança, até hoje eu não consigo, uma criança simplesmente dentro de um forno. Sabe? E para eu dar a nota pé, depois a gente dá a posição da empresa ou do Ministério do Trabalho, nossa, que sacrifício, não consegui segurar as lágrimas. A cena foi chocante, me marcou. É como se eu estivesse vendo aquela cena hoje. Demais, o trabalho escravo, o trabalho infantil, sabe? É Ainda bem que hoje diminuiu, mas continua e a gente está aí para isso. Eu me lembro também de uma reportagem, era num sábado também, só que eu estava trabalhando e na reportagem. E tinha tido um acidente com uma van na Serra de Francisco Sá, e foi muito difícil chegar lá com o cinegrafista Geraldo Humberto e ver, sabe, tanta tristeza, cenas difíceis. Voltar para casa, na época minhas sobrinhas passavam férias aqui e eu olhava para aquelas duas brincando, né, inocentes lá em casa e lembrando tantas dores, né, que foram vividas naquela tarde também por